Bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei abordar o seguinte assunto: curvas polares. Vou carregar o pacote aqui, o Witplot, que é para poder plotar algumas curvas. A curva que eu quero plotar chama-se rosácea, e a equação polar é dada por essa igualdade aqui: R igual a 2 cosseno de 2θ. Primeiramente eu vou plotar essa curva com θ variando de 0 até π sobre 4. Depois, futuramente, eu vou fazer θ variando de 0 até 2π. Então aqui esses comandos que eu estou grifando aqui, ó, são comandos para eu poder calcular vários pontos do plano polar. Então, para eu calcular vários pontos do plano polar, eu preciso então de variar o θ, porque à medida que eu faço θ variar de 0 até π sobre 4, eu vou obtendo valores de raios distintos. Então foi isso que eu fiz. Ó. Peguei primeiramente θ igual a 0, ou seja, o ângulo é 0. Depois peguei θ igual a π sobre 8 e fui aumentando o meu ângulo. Π sobre 8 é aproximadamente 18 graus. Depois tem π sobre 9. Esse ângulo é maior do que π sobre 10, depois fiz π sobre 8 até chegar em π sobre 4. Vamos ver qual é o comportamento do raio. Está aqui. Primeiro eu defini minha função. Quando o seu ângulo é 0, o raio é máximo, que é 2. Nesse caso aqui dá até para ver, porque cosseno de 0 é 1, 1 vezes 2 é 2. Então quando o seu ângulo é 0, o raio é 2. À medida que eu vou aumentando o ângulo, o meu raio vai diminuindo, que nem a gente pode estar vendo aqui. Ó. Aumentei o ângulo, meu raio já diminuiu, já é 1,6. Aumentei mais um pouco o ângulo, meu raio já diminuiu para 1,15. Aumentei mais um pouco, meu raio diminuiu para 1,4, até que eu aumentei aqui, ó, meu raio é 1. E quando você tem um ângulo de 45, seu raio é 0. Vamos ver como é que se comporta então se a gente colocasse esses pontos no plano e unisse esses pontos, que tipo de curva a gente teria. Está aqui, ó. Quando o ângulo é 0, o seu raio é 2. À medida que eu vou aumentando o ângulo, o meu raio vai diminuindo, que é o que está acontecendo aqui nessa curva que foi traçada em um plano polar. Veja que quando o meu ângulo chega em π sobre 4, o meu raio é 0, que condiz com os cálculos que a gente tinha feito até então. Ó. Aqui, ó, quando o ângulo era 0, o raio era máximo, que era 2. Está aqui. À medida que eu vou aumentando o meu ângulo, meu raio vai diminuindo. Ó. Foi o que aconteceu. À medida que o meu ângulo foi aumentando, o meu raio foi diminuindo. Quando chega em π sobre 4, o meu raio é 0. Agora vamos ver aqui. Eu estou plotando a curva agora aqui com o θ variando de 0 até 90. Então veja que ela subiu. E qual é o comportamento dela depois de π sobre 4? Ou seja, para θ variando de 45 até 90. É essa curva que está aqui, ó, abaixo do eixo x. E agora eu vou exibir a curva rosácea com θ variando de 0 até 2π. Então nós temos aqui a curva esboçada no plano polar, diferente um pouco do plano cartesiano, ou quando a gente usa coordenadas retangulares. Aqui eu vou exibir uma curva, né? Essa curva ela é uma circunferência, um círculo, só que o seu raio está na onde? O seu raio está no ponto 1, 0. Esse comando polar plot é um comando próprio do Maple. Estou usando o Maple 17. É um comando próprio do Maple. Mas eu posso também fazer um algoritmo. Esse aqui é o algoritmo. E aí no algoritmo eu posso estar... Então tá aqui. Eu fiz o algoritmo. Vou plotar essa curva aqui. Eu vou até escrever aqui. Ela é R igual a 3 mais cosseno. Eu vou subir aqui para achar o cosseno. Cosseno de 4 vezes... E o θ eu vou baixar aqui. Então o θ está aqui. Então essa é uma curva, tá? Então a curva que eu estou exibindo é R igual a 3 mais cosseno de 4θ. Então ela está aqui, né,
é o gráfico de vermelho. E a gente tem também todos os raios e várias circunferências, que a união desses raios com as circunferências determina então um plano polar. Então a gente traçou a curva em cima de um plano polar. A curva está traçada aqui pela cor vermelha. Agora aqui o que eu fiz? Eu tenho duas equações polares, R igual a 3 vezes seno de θ, é a primeira curva, e a segunda curva é R igual a 1 mais seno do que? Seno de θ. Então está aqui, essas duas curvas estão sendo traçadas no plano polar. Para que traçar duas curvas? Eu usei aqui o comando display de A1 e display de A2. Então eu peguei e esbocei no mesmo plano polar duas curvas. Isso aqui serve para você estar auxiliando você no cálculo, por exemplo, de áreas entre curvas polares. Então, às vezes você está com uma certa dificuldade em visualizar a área que é para ser determinada, você pode usar esse recurso esboçando as duas curvas, e aí então vai formar uma região entre essas duas curvas e você pode calcular a área entre essas duas curvas. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.